A gente vai aqui tratar com vocês de estudo de caso, a gente vai tratar sobre algumas oportunidades que estão acontecendo. Para isso, eu quero deixar o pessoal colocar aqui, coloca aí aqui, por favor, a minha tela inteira. Coloca ali a minha tela, desculpa, isso, exatamente, tá? Nós preparamos um material muito importante, eu acho que vai dar para vocês a dimensão do quão perigoso está o mercado, né, nessas últimas semanas. Então, a gente trouxe aqui essa situação do campo minado, descobriu a hora certa de vender soja em 2026, porque a grande dúvida é, e agora? Vendo agora, vendo depois, o que está acontecendo, a gente vai tratar muito de cenário com vocês, mas exatamente esse é o principal questionamento que muitos têm, exatamente saber qual é o momento certo em vista de toda essa volatilidade que está acontecendo. Tá? E para isso, a gente está aqui, Campo Minado. O que você vai ver nessa imersão? Tá? Você vai ver nessa imersão estudos de caso, a gente vai trazer estudos de caso, a gente vai trazer estratégias práticas de comercialização, a gente vai trazer uma visão de mercado já para a safra 26, 27. Então, se você está aqui e reservou um tempo, a gente dedicou com muito carinho esse material que foi preparado para vocês. Então, quero deixar aqui um abraço a todos. Só deixar aqui o Ismael, Giane, boa Giane, estamos juntos. Vai dando oi aí, pessoal, um alô. Logo mais a gente então tá. Eu quero aqui passar para vocês aqui já o conteúdo que a gente vai ter aqui, tá? Dito isso, deixa eu só atualizar aqui, ó, pedidos que eu quero fazer para vocês. Rapidinho para a gente começar. Vai dando coraçãozinho aí, tá? Coloca o coraçãozinho aí. Se você gostar, coloca ali que você está gostando, enfim, ajuda a gente ali, porque é legal para a gente poder movimentar toda essa que a gente vem preparando aqui nesse dia de hoje, tá? Então vai deixando o coraçãozinho ali. Boa noite, pessoal. Nova Mutum, o pessoal não para de entrar aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Equipe, coloca fazendo um favor lá, então. Às vezes vocês vão ver eu olhar para o lado, porque eu estou com a tela aqui, olhando o que eu estou fazendo aqui, tá? Isso, coloca, por favor. Vamos começar, então, dizendo o seguinte. Para quem que é esta imersão? Tá? Para quem que é essa imersão? Você, produtor rural que está aqui conosco, você tem dúvidas sobre a hora de vender? Então, você está aqui no lugar certo, tá? Ou seja, exatamente para isso. Produtor de soja que tem receio de perder o melhor preço, isso é um receio que todos têm. Para quem que é essa imersão? O produtor que quer se proteger da volatilidade de mercado, com todas essas oscilações que estão acontecendo na Bolsa de Chicago. Produtor que se sente refém da oferta e demanda global e das interferências do governo, para você que está aqui. E o produtor que não tem estratégia de comercialização definida, tá? Você está no lugar certo. Você fica com medo de saber se o mercado é manipulado ou não, você está no lugar certo. É para você. Tá? Então, é para isso que nós preparamos aqui o Campo Minado. E para quem que não é essa imersão? Tá? Para quem que não é? Você, produtor rural, que já está com a safra 25, 26, 26, 27, 100% comercializado. Você, 100% comercializado, já fez o dever de casa. Tá? Acredito que a esmagadora maioria não está nessa condição. Profissionais do agro que não têm responsabilidade para comercializar grãos ou tomar decisões, ou seja, eu estou aqui, mas eu não tenho, mas eu quero entender um pouco mais, beleza, mas eu não tenho uma ação concreta na comercialização, talvez você vai olhar ali e falar, poxa, estou meio perdido. Tá? Então, para quem está na comercialização, de fato, porque a gente vai tratar na prática aqui, tá? Quem está buscando somente conhecimento genérico, educacional, eu quero ver genérico, a gente vai tratar muito de exemplo prático. A gente fez algumas eventos que a gente tratou aqui, mostrar com a conta paridade de exportação, como é que é isso. Nós vamos tratar de exemplo prático, tá? Praticidade aqui. Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos focar em análises práticas de mercado. Para quê? Para você adotar essas análises nas suas estratégias de comercialização. Então, nós vamos dar praticidade, é algo que a gente quis mudar para esse ano, falei, vamos trazer algo mais prático, vamos para frente, e é para isso que a gente trouxe aqui para vocês essa imersão Campo Minado, tá? E por falar em Campo Minado, tá aqui. A gente está vendo muito, tudo isso está acontecendo ao nosso redor, conflitos, situações geopolíticas, né? Ou seja, conflito no Oriente Médio agora, está pegando aí grande parte, a gente está vendo movimentação no mercado de petróleo, que respinga sobre o mercado de óleo, que respinga sobre farelo, que respinga sobre soja, a gente naquela confusão toda, enfim. Então, nós temos aqui uma situação bastante complicada,
Situação geopolítica, né? Acordos comerciais, vai acontecer, não vai acontecer, e aí o acordo vem, não vem, como é que isso trata, ou seja, interfere no preço de determinadas commodities agrícolas. Então, olha o campo minado que a gente tem. Aí nós temos toda a situação de toda a situação de conflito, nós temos a situação política no Brasil, é um ano político, é um ano onde vai ter aí eleições, ou seja, tudo isso mexe com toda a situação de preço. Por isso, 2026, a gente vem considerando como um verdadeiro campo minado na comercialização de commodities agrícolas. E se a gente que estuda bastante o tema, ainda muitas vezes acaba saindo uma surpresa ou outra que a gente acaba não vendo, você imagina quem não está totalmente dentro das análises de mercado. A chance de ter algum problema é muito grande. Por isso, 2026 é um verdadeiro campo minado, quando eu digo sobre comercialização de commodities agrícolas. E dito isso, eu quero trazer aqui um convite especial para trabalhar conosco nessa noite aqui. Vou fazer uma ligação direto para os Estados Unidos. Pedro Deneca, o cowboy das commodities. Pedro, vem conosco aqui. Olha lá, já está com o chapéu dele. Eu tive que pegar o chapéu. Tem um chapéu aqui, mas eu ia pegar também. Pedro conosco. Pedro Deneca, liga o áudio dele lá, por favor, equipe. Isso. Pedrão, boa noite. Buenas noites. Fala, Isma. Fala, galera. Tudo bom? Boa noite a todos aí no Brasil. Falando direto aqui dos Estados Unidos. E é isso aí, Isma. Tá minadaço esse Tá minado, aí. Você está recebendo muita... mercado de soja refém do óleo de soja. O rabo tá balançando o cachorro, né, Isma? A gente fala bastante isso. Ô, Pedro, a gente deve receber muita pergunta, igual eu recebo aqui, você deve receber muito lá. Mas eu quero, muita gente está chegando aqui, nós estamos chegando quase a 1.000 pessoas aqui nessa interação, mas muita gente conhece ali e tal. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, um pouquinho da tua experiência, porque você está bem rodado aí, você já é um cara bem rodado nos Estados Unidos, experiência grande, mas eu queria que você dividisse um pouco com a nossa audiência aqui, a tua experiência, né, para que o pessoal possa conhecer um pouco melhor o cowboy das commodities, cara. Tá contigo a bola, Pedrão. Valeu, Isma. E aí, Isma, acho que volta tudo lá atrás, a gente já fala bastante sobre isso, né? Eu vim para cá, tô aqui faz 30 anos já e vim para cá com meros 16 anos de idade, novo de tudo. E aí eu vim para cá buscar um sonho de moleque, jogar basquete universitário. Eu tenho um pai maravilhoso que acreditou em mim e me deu a corda. A gente não tinha muito dinheiro na época, não, Isma, e vocês aí, a gente tinha pouco, né? E o pai é meu herói porque ele tinha tudo para falar, moleque, para de sonhar, vai estudar para o vestibular aqui, mané, basquete universitário nos Estados Unidos, né? E aí ele acreditou em mim, ele viu o quanto eu estava dedicado, o quanto eu estava trabalhando, eu fechava o ginásio aí em Londrina, né? Ali no Londrina Country Club, fechava o ginásio com o abençoado Zé, que era o zelador de lá, e deixava a quadra aberta até 10h30 da noite para mim poder terminar meu treino depois do nosso treino, enfim. E aí vim para cá, meu pai pegou $5.000 que não tinha, emprestou, falou, filhão, você tem 1 ano, e na época isso foi em 1995, e eu vim para cá na cara e na coragem. E, tá claro, agora não vou contar a história toda, mas tive toda a minha motivação, consegui minha bolsa para ficar aqui, para jogar basquete universitário, fiz meu MBA aqui nos Estados Unidos, voltei para jogar basquete no Brasil, mas logo percebi que eu jogava bem, mas eu queria fazer outra coisa na vida, queria me proteger, né? Eu jogava bem, mas não ia fazer a vida jogando basquete, digamos assim. E aí pintou essa ideia, comecei a trabalhar no mercado financeiro, passei nos maiores bancos de investimento aqui nos Estados Unidos, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan. Só que faltava alguma coisa. E esse alguma coisa era esse elo entre Brasil e Estados Unidos. Eu sempre tive um desejo muito grande de criar um elo. E o sonho, a gente, quando visualiza, quando a gente quer algo e você vai atrás, não vou falar que é garantido, mas a vida, ela acaba conspirando a favor, eu posso dizer isso. Agora, não é fácil. Mas aí veio a oportunidade de migrar para o mercado de commodities, mudar para Chicago, trabalhar ali na capital mundial das commodities. Apanhei muito, aprendi muito e percebi que o mercado de commodities é incrivelmente volátil e imprevisível, mas era
extremamente fascinante para mim, porque você todo dia tem que aprender, né, Isma? A gente fala sempre sobre isso, né? Não, a gente pode, às vezes chega cliente para nós, e, pô, vocês estão acertando bastante, eu quero entrar porque escutei falar que vocês acertam, a gente fala, para tudo. Se vocês estão buscando a gente porque acha que a gente acerta tudo, nem vamos desligar agora, nem fala mais, porque ninguém acerta sempre, ninguém vai conseguir saber exatamente o que o mercado vai fazer, e por isso a gente fala muito de gestão de risco, de trabalhar em cima de probabilidades. Então, eu estava leio muito também aqui, se você também, né, a gente lê bastante, sempre procura aprender, e é aquela velha história, né? Um dos maiores traders da história diz: o segredo não é sempre acertar, o segredo é quanto dinheiro você perde nos seus erros e quanto dinheiro você ganha nos seus acertos. Então, é aquela velha história da lei da probabilidade, da lei da gestão do risco. E aí, quando eu comecei a trabalhar ali em 2008, 2009, né, diretamente com Commodities Chicago, comecei a fazer algumas palestras no Brasil, visitas, enfim. Ismo, foi ali que a gente se conheceu, né, Ismo? Você trabalhava na antiga Milênia, nessa cidade maravilhosa aí, Londrina, norte do Paraná. E a gente foi se conhecendo, né, Ismo? E lá atrás pintou aquela ideia. O que eu percebi, depois naquela época, já fazia quase 15 anos que eu estava aqui, era muito o que você estava percebendo. Muitos não sabem, mas você e eu, a gente quase que abriu o que é hoje MD, quase viramos sócios, né? Lá em 2009, 2010. Mas a motivação era a mesma, pessoal. Acho que o importante aqui de tudo isso que eu estou querendo dizer é que a motivação minha do Isma era a mesma lá atrás. E era o quê? Era educar o produtor brasileiro a ele saber trabalhar no mercado de commodities. Por quê? O Isma menciona muito, ele fala bastante, eu também. Vendedor de sonho, tem muita desinformação, tem muito vendedor de sonho que só fala para o produtor o que ele quer escutar, que sempre finge que acerta tudo. Pessoal, a AMD não acerta tudo, não vai acertar tudo, entendam isso, tá? Isso aí não existe. Se a gente fosse acertar tudo, já estava os dois aí bilionário e mais todo mundo que viesse junto com a AMD. O ponto principal é que a nossa motivação, onde tudo começou, era conseguir impactar positivamente o agro brasileiro. E como que a gente queria fazer isso? Educar. A gente percebia, rodando, né, Isma? Você rodando no seu trabalho aí com as trades, eu rodando, no meu trabalho, eu trabalhava com a Bolsa em Chicago, e o pessoal não sabia o que era uma opção, o que era um put, como é que funcionava, ou se já tinha usado, estava usando totalmente errado, por quê? Ia na fala das corretoras, dos corretores, né, que lembrando, o corretor só ganha dinheiro quando você opera, e aí acaba virando aquele mercado estava minado mesmo, né? Então o campo minado não é só o campo minado do lado de volatilidade, pessoal. O campo minado é que você, produtor, produtora, tem que saber no que prestar atenção. Hoje nas mídias sociais, todo mundo é expert. Hoje em dia todo mundo é expert em geopolítica. Todo mundo há um mês atrás era expert sobre tarifas norte-americanas. Nunca botou um pé nos Estados Unidos, nem sabe falar inglês, mas virou expert de tarifa norte-americana. O ponto é que todo mundo quer atenção, e ele quer a sua atenção, produtor, porque, queira ou não queira, ele vai ter algo para te vender, certo? E geralmente quem tem algo para vender e está só buscando isso, e a motivação principal é vender, ele vai querer dizer o que você quer escutar. E o campo fica minado para você. Porque é claro que se o Ismael e eu sempre falássemos, o preço vai subir, segura que o preço vai subir, a gente ia ser bem mais popular, digamos assim, dentre os produtores. Mas não é esse o nosso papel, né, Isma? O nosso papel é ajudar você a construir o seu legado. Não é só ir lá a dar consultoria, tá, para as grandes empresas, que a gente tem a bênção de ter a confiança deles, os maiores produtores de soja, milho, algodão no planeta são clientes nossos, confiam no nosso trabalho, e nós temos isso como um privilégio, é uma honra. E isso aumenta, né, Isma, cada vez mais a nossa responsabilidade de continuar aprendendo. Sempre aprendendo, porque o Isma falou agora há pouco. Por mais que a gente está sempre querendo aprender, procurando informações, rede de contatos única no planeta que nós temos, pessoal, ainda tem muita coisa que a gente não vê, que não chega, que de repente vê tarde demais, que de repente aparece inesperadamente e joga uma volatilidade, né? Vira a onda, traz. O mar estava calmo, de repente agora o mar ficou bravo. Como é que a gente vai reagir? O ponto principal é que a gente quer ajudar vocês a poder navegar esse mercado, que ele traz desafios, sim, mas uma onda grande, pessoal, não é só desafios que ela traz. Uma onda grande, para quem sabe surfar, é uma baita de oportunidade. Então, pessoal, a gente está aqui para ajudar vocês a surfar essas ondas
Coloca nessa tela construir o aí. seu legado. E é para isso que a gente... Pedro, falando em legado, a gente pensou muito. E aí, para a gente começar, a gente fala muito sobre isso aqui, ó, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa situação, né? A gente vê muita importância da família ali e tal, e a gente sabe que muita gente deixa muito dinheiro na mesa e tal, e no final do dia é o dinheiro da sucessão, é o dinheiro enfim. Isso. E é um lado muito legal que a gente estava conversando, queria que você falasse um pouco sobre isso aqui, porque isso aqui faz todo sentido, até mexe bastante, né? Isma, mexe, cara. No final das contas, a gente pode sentar aqui e falar de... Muitas pessoas querem definir sucesso, né? Eu vejo isso muito no Brasil, quando eu vou aí visitar. Aqui também, né? As pessoas jovens ficam falando, né, agora, eu quero ter sucesso, sucesso. E a maioria das vezes elas estão falando de dinheiro, né? E, pessoal, o dinheiro, ele tem um lugar na nossa vida. Claro que ele é muito importante. Não vamos menosprezar a importância do dinheiro, não. O dinheiro é muito importante, mas se ele for o papel central, vocês aí que estão assistindo já foram, tenho certeza, vários de vocês já assistiram palestra minha, tenho certeza que vários de vocês já assistiram e assistem palestra do Isma. A gente sempre tenta trazer uma mensagem principal. Nós terminamos as palestras com a mensagem mais importante. Eu falo muito de família, e o Isma, ele fala muito do que mais importa, maior até do que a família, que é Deus, o papel de Deus nas nossas vidas. Então, eu tento trazer para dentro. A minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade, tenho meu pai herói, vim para cá e tive a bênção de conhecer uma mulher absolutamente fantástica e de ser pai de 2 meninos incríveis. E é uma honra e é um privilégio. E no final de tudo, sabe, quando a gente vê alguns de vocês que chegam para nós e falam, olha, muito obrigado, né? Eu estou ou cliente do Resenha, ou da mentoria, ou da consultoria. Isso me ajuda muito, por exemplo, eu estou aqui crescendo a minha operação, comecei com 300 hectares, agora já subi para 600, o objetivo é um dia trazer os meus filhos para dentro, e a gente junto conseguir, né, ter 2.000 hectares, sabe? Nós não estamos falando... É interessante, né, Isma? Porque os feedbacks que mais nos impactam são aqueles que vêm lá de dentro, que a pessoa fala para a gente, vocês estão ajudando a construir o meu legado. E o legado, quando eles falam de legado, eles não estão falando de dinheiro, né, cara? Eu acho que isso, no final de tudo, sabe? Só correr atrás de dinheiro é uma missão vazia. Se você consegue ajudar as pessoas, sim, a ganhar dinheiro, mas sempre lembrar do que é mais importante, para mim, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Bacana, Pedrão, bacana. E até, falando disso, nós temos eu acho que é legal, falando de legado, nós temos um depoimento de uma pessoa que fala exatamente isso aí, né? O William Mai. Vamos colocar o Mikael antes? Vamos colocar o Mikael, galera? Vocês estão com ele? Coloca lá, tá no ponto. Coloca aí, só para vocês verem a questão do legado. Está 118, né? Eu sempre tento travar antes, né? Então, eu já travei ano passado para agora, né? Então, a gente fez um valor médio aí de 138 reais. Em cima muito do Resenha, né? Que eu acompanho, tenta em cima disso montar uma estratégia, né? E também gosto de fazer a trava para não ficar totalmente descoberto, né? Não virar só torcedor, né? Sem número eu não consigo tomar uma decisão, sabe? Mas a maioria do produtor não faz, né? A maioria do produtor não faz e aí vai por história. Não, vai aumentar, vai. Só que se tu acompanha mercado, vê estoque mundial, vê expectativa de produção, tu não tem mistério, não tem um fundamento, né? E eu digo, quando eu travo a operação, eu sempre torço que seja o pior negócio que eu faço. Claro que eu fiz achando bom, eu fiz. Mas espero que aumente, né? Porque eu vou ter mais produto para vender, né? Porque às vezes a gente não para ver essa real responsabilidade que a gente tem, né? Porque um exemplo nosso que eu tô na terceira geração da família, né? Eu tenho meu guri agora que tá com 8 para 9. Ele disse, não, eu quero ser agricultor. E pensando nisso, quem trabalhou mais foi meu avô, foi meu tio-avô, que começaram. E aí passou pro meu pai e pro primo dele, agora tá comigo e com o meu segundo primo, né? É uma família grande hoje, então é um monte de gente, assim, que depende de estratégias boas, pensando que não fui eu que construí isso, né? Muito veio dos meus avós, meus pais um pouco, e agora a gente, para que amanhã, depois que as pessoas passam, né?
mas a empresa fica, alguém administra, alguém toca, então que dê frutos, né, para a família. Cara, Ismar, eu falei que é o Michael, né? O Michael olha, a parte que mais emociona é quando ele traz a filhinha ali na câmera, né? Você vê que é uma coisa realmente em família. E, Michael, obrigado, tá? De coração por esse depoimento. Eu acho que. Acho não. Eu quero deixar essa mensagem agora para vocês aí que estão assistindo, mas para o Michael também, que motiva. Quando eu estou aqui olhando na tela, aqui nos Estados Unidos, escrevendo na resenha toda semana, quando o Isma está fazendo a parte dele aí, seja no avião, seja no hotel, seja aí no escritório, né, Isma? As suas viagens aí, a gente toda semana senta e conversa. Qual é a pauta do resenha essa semana? Por que a gente vai colocar isso no resenha essa semana? Por que isso é importante? E a gente vê um vídeo desse. E outra, né, Isma? Não é só isso, né? Vamos mostrar o do William também. Mostra aí, pessoal. É muito legal. O que o William falou que é de emocionar. Fazenda veio de geração, né? Vem do meu avô, passou parte da terra, parte meu pai comprou também, vem vindo. E a gente preza muito isso, né? Nós estamos zelando aí para deixar para os nossos filhos aí. Eu tenho um piá e minha irmã já tem 3 homens já, 4 homens já para trabalhar. Empenhado já, tudo gosta de roça, você vê, desde pequeno já tá aqui já ajudando. Se você errar na hora da comercialização, tudo teu ano foi perdido, né? Tudo que você trabalhou, fez o teu esforço para produzir, foi jogado fora, por causa de falta de atenção e de estudo de fundamentos de mercado, de conhecer por trás das cortinas o que acontece. Nos últimos anos eu fiz via cooperativa que ficou mais viável, mas agora, hoje mesmo, eu já comecei a trabalhar em Chicago, a safra 2027. Aproveitando essa especulação de mercado aí, né, que eu acho que é exagerada também, a gente acompanha o resenha e sabemos que os fundamentos são pesados, né, não tem lógica essas altas aí. Hoje está 116 na cooperativa, eu consegui fazer a média de 121. O produtor eles não buscam se informar, e fica julgando muitas coisas, é política, é isso que está afetando, mas na verdade não procura estudar para saber os fundamentos do que realmente está acontecendo. E daí muito se segura, tem vários aqui mesmo que não tinha travado nada, está tudo em aberto, e agora se obriga a vender no preço que está, né? Meu planejamento é em 10 anos eu ganhar uma safra, e está indo bem. Nos últimos 4, 5 anos aí tá se mostrando bem boa a estratégia. As análises deles sempre são boas. Quando eles apresentam números, né, de estoque e demanda, você já fica bem alerta do que está acontecendo, né? O produtor tem que melhorar muito essa parte, porque produzir, ele sabe bem produzir, mas a hora de comercializar deixa muito dinheiro na mesa. Perde muito do seu lucro, né? Que é onde está a parte importante, né? Porque não adianta nada produzir e não ter retorno no final do ano. Então é onde fica muito dinheiro para trás. Eu tinha que estudar mais a parte de comercialização. Fazer uma comercialização melhor, ter um custo travado, ter uma segurança, né? Uma margem, estudar a margem para ver se está dando margem boa. É isso que está faltando. O William tá. Ei, que show do William também, hein, Ismael? Outra coisa, muita coisa que ele fala ali da comercialização, né? Essa parte de margem, dessa parte de estudar, dessa parte de, poxa, cuidar do legado dele. Assim, pessoal, vocês escutaram, o William e o Michael, nenhum dos dois estão falando, vou ficar milionário, acertei na mosca. Ninguém está preocupado com isso, não, né? O Michael ali mesmo falou, né, Ismael? Quando eu faço a venda, eu espero que seja a minha pior venda. E aí eu quero jogar para você, porque você, nas suas palestras, fala muito disso também. Eu vou ficar aqui assistindo, curtindo, volto daqui a pouco, mas eu quero agradecer novamente de coração o Michael, o William, todos vocês aí que estão conosco, que confiam no nosso trabalho, estão aqui conosco hoje à noite. Tem muita coisa para vir por aí ainda. Isma, fala para eles do Red Português aí. Vamos lá. Mão na massa, mão na massa. Vamos começar, é importante essa introdução. Galera chegando aqui, muita gente ansiosa, vamos começar. Vocês não perceberam, já começou, porque o que acontece? Esses depoimentos provam a importância de você fazer uma boa gestão de risco, entendendo os momentos de mercado, entendendo exatamente o time de mercado e sair do achismo, né? Ou seja, por isso que é importante você entender todo o contexto que está por trás. E para começar, a gente olhar exatamente o campo minado, eu quero começar, Pedro, devolver a bola para você rapidão. Eu quero que você fale para a turma o seguinte: como que está o cenário? Começando, gente.
prego o pau aqui agora o seguinte. Como que está o cenário aí nos Estados Unidos? Muito está falando de plantio, aumento de área, toda essa situação de, como é que está o Pedro tá escuro lá? Saiu lá? Pedrão, depois você volta. Tô aí, aqui, beleza. tô aqui. Aí. Fala pra gente, como você está vendo de fora, você que está nos Estados Unidos, por que esse ano é um campo minado e dá um panorama de como está o cenário nos Estados Unidos? Isma, bora lá. Começando aqui por essa situação geopolítica, né? Que, novamente, tem expert para tudo quanto é lado, que nunca pisou o pé nos Estados Unidos, o cara nem fala inglês direito e o cara quer dar depoimento, né? A realidade é que nem eu que estou aqui faz 30 anos, nem muita gente que eu conheço sabe exatamente o que vai acontecer com toda essa situação geopolítica, quando que a guerra vai acabar, quando que não vai. A gente não está aqui para fazer depoimento político, se concorda ou não com a guerra. Não, o ponto aqui principal é como que isso impacta no dia a dia. Bom, até agora, uma coisa que eu quero falar aqui, deixar muito claro para vocês, que está rodando tudo quanto é mídia social aí, e que, novamente, é desinformação. Essa parte de que, nossa senhora, vai faltar agora fertilizante para plantar milho nos Estados Unidos. Por favor, para. Tá? Mesma coisa que Isma, a gente escuta falar, tá nevando em fevereiro nos Estados Unidos, vai dar problema. Pessoal, por favor, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, eu não conheço um produtor que compra fertilizante químico um mês antes de plantar. 30 dias, 20 dias antes de plantar. Plantio nos Estados Unidos vai começar daqui a pouco. Vai impactar alguma migração extra de área do milho para a soja esse ano? Sim, certo? Mas não é só o fato de que, por exemplo, o nitrogenado não está chegando, que passa pelo Estreito de Hormuz, enfim, não é só por isso. Claro que isso vai ter um certo impacto, mas não é o impacto de crise mundial de comida. Já por aqui também, nos Estados Unidos, pessoal, artigo atrás de artigo, a nova crise mundial, vai faltar comida no mundo. Pessoal, mentira. Truco, 6, 9, 12. Para. Não é crise mundial, é pelo contrário. O Brasil hoje tem o dobro de estoques de milho do que tinha na mesma época do ano passado. Os Estados Unidos acabou de semear, de colher há 6 meses, menos de 6 meses atrás, a maior safra de milho do planeta da história, 430 milhões de toneladas de milho, galera. O recorde anterior era de 390, recorde. Ele colheu 40 milhões acima do recorde. E agora, nós vamos querer falar de crise mundial de alimentos? O Brasil, ano passado, produziu 150. Há poucos anos atrás, se produzia 120, era muita coisa. Falando de milho. O Brasil agora colhendo mais de 180 de soja. Estados Unidos vai aumentar a área, Isma. A gente fala disso, a gente vem escrevendo no resenha. Vai haver um aumento de área. A gente falava isso no final do ano passado, quando tinha gente rodando pelo mercado aí falando que ia ter redução nos Estados Unidos. Pessoal, vai aumentar a área aqui nos Estados Unidos de soja? Vai. Em torno de 1,5 milhão de hectares. Pode chegar a 2 milhões? Pode. Vai reduzir de milho? Vai. Mas tem muito milho. A demanda para o milho está boa, tá? A demanda para a soja está boa, no nível mundial? Sim. Mas o ponto não é que a demanda está ruim. O ponto é que a oferta vem crescendo muito mais rápido. E é por isso que hoje nós temos estoques mundiais recordes de soja, estoques altos de milho, certo? Então, aqui nos Estados Unidos agora, Isma, acho que a grande coisa que a gente tem que tentar decifrar é quanto mais tempo o mercado vai ficar refém dessa situação geopolítica. Por que eu digo refém? O mercado de soja não está operando hoje de acordo com fundamentos. Ele não está. Hoje ele opera refém do óleo de soja, que está refém do petróleo, que está refém das manchetes. Nós também temos um ponto muito importante para vocês. Vocês aí que já são clientes da MD ou que são assinantes do Resenha MD, já viram um gráfico que a gente colocou que esse ano o que está comandando a soja é o óleo de soja. Lembrando que o óleo de soja é o menor componente do complexo soja. Em torno de 1/3 vira óleo e 2/3 vira farelo. Certo? Então, nós temos agora o óleo de soja, que esse ano está subindo em torno de 35% versus uma alta de torno de 13% para os contratos de soja. O óleo de soja vem subindo, em boa parte, devido a uma expectativa, novamente, a mesma novela, tá, dessa situação de biocombustíveis, de que agora, até o final de março, vai sair o novo mandato de biocombustíveis aqui nos Estados Unidos. Pessoal, o mercado já precificou um nível
extremamente otimista, certo? De potencial demanda adicional, se realmente confirmarem-se os números que estão sendo falados sobre desde o final do ano passado. E nas últimas 10 vezes que o mercado fez isso, pessoal, ele se desapontou. No dia que sai o anúncio, os algoritmos operam lá no começo, até tentam fazer subir um pouco mais o óleo de soja, só que depois, quando cai na realidade, eles veem que tudo aquilo que o mercado precificou era muito mais percepção do que realidade, e o mercado derrete. Hoje, os fundos de especulação, os investidores, certo? Que não tem nada a ver com soja física, estão hoje na maior posição comprada, Isma, a gente está falando sobre isso, maior posição comprada no óleo de soja, farelo e soja combinado na história. Isso no mesmo tempo que o Brasil está colhendo a maior safra da história, com recordes no estoque de soja a nível mundial, certo? Então, e com essa situação aqui, onde o potencial novo mandato de biocombustível pode desapontar bastante. Então, pessoal, prestem muita atenção, o mercado vem sendo sustentado por fatores totalmente externos aos fundamentos próprios do mercado de soja. É claro que se houver um problema na safra americana, se tiver uma seca, um problema grande no plantio, o mercado vai ficar especulativo de novo. O preço da soja vai subir, vai ficar mais longe ainda de fundamentos. Mas isso seria uma nova onda de oportunidade na nossa visão. Porque a hora que o mercado prestar atenção ao que realmente está acontecendo, que nem o William falou no depoimento dele, por trás das cortinas, Isma, eu e você acreditamos que esse preço de soja, ele não é 11,50, ele não é 11, ele não é 10,50 e ele nem 10 é. Se ele vai bater 10, 9,80, 9,50 ou não, claro que vai depender do fluxo financeiro, especulação, vários outros fatores. Mas vale lembrar que o mercado já testou a região do 9,50 em Chicago 3 vezes desde meados de 2024. Muita gente se esquece disso e muita gente se esquece daquela queda livre que aconteceu no mercado de soja, né, Isma? No mês de dezembro, quando ele bateu quase $12 lá em novembro e veio direto para os 10,50. Ou seja, pessoal, muita percepção, pouca realidade dominando o mercado de soja no momento, o mercado de milho e tudo mais. Mas focando na soja, o mercado está dando oportunidade, a não ser que haja uma mudança drástica, ou na oferta, com uma quebra gigantesca nos Estados Unidos, ou na demanda. Jogo de volta para você. Antes de jogar, desculpa, Isma, quanto à guerra, não acredito que a guerra vai ser uma guerra duradoura. Não acredito que será igual Ucrânia versus Rússia. O Trump geralmente não entra em um conflito desse tamanho para ficar se estendendo. Ele literalmente vai com tudo. Ele evita o quanto tempo der para evitar. A hora que ele entra para decidir. Hoje saíram manchetes, derrubou inicialmente o mercado de petróleo, que derrubou o mercado de óleo de soja, que derrubou o mercado de soja. O Trump falando que parece que o Irã está vindo à mesa conversar depois da ameaça que o Trump fez a eles aquele prazo de 48 horas, né, no final de semana. Aí vieram manchetes divergentes, né? O Teherã falando que não tem acordo nenhum. Enfim, esse jogo de manchetes deve continuar, mas eu, pessoalmente, não acredito que essa guerra vai durar muito tempo. Se significa que vai acabar essa semana, que vai haver um acordo nesses próximos 5 dias, que foi o prazo agora que o Trump deu dessas negociações continuarem, ou se vai levar 2, 3 meses, ninguém sabe. Mas eu não acredito que é uma guerra que vai durar além da metade do ano. Essa é minha opinião. Claro que é verdade, a gente só vai saber quando ela acontecer. Tá bom, pessoal? Isma, tá contigo, cara. Um tanto disso, obrigado, Pedro, obrigado, porque entender exatamente esse jogo, a gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos vai refletir para nós, e até por isso que eu quero começar já. Pessoal, divide minha tela ali. Tem a ver muito com o que a gente vai ver agora, tá? Praticidade. Pedro colocou várias situações que estão acontecendo, tem aumento de ar nos Estados Unidos, tem a situação geopolítica, tem toda uma questão de conflito. Logicamente, que eu também acredito que não deve se estender muito a guerra. Eu não sei se o quanto disso é um pouco de esperança por não ter escalada, mas eu confesso para vocês que eu acredito que a gente possa estar em algo um tanto quanto aí, não tão drástico quanto muita gente fala, mas a gente não sabe o que vai acontecer, do dia para a noite pode tudo mudar, e a gente sabe que esse ano é um ano de campeonato. E para isso,
eu quero começar fazendo estudos de caso com vocês, porque é exatamente isso que a gente observa como estratégia lá na frente. Ou seja, vou falar um pouquinho sobre alguns estudos de caso do que está acontecendo, o que já aconteceu, para a gente tirar como lição para frente, e aí a gente vai ver, nós fizemos uma linha do tempo para a gente ver o que vai impactar para frente, tá? Então, só para a gente poder recapitular um pouquinho, preparando para vocês, um pouco diferente, eu acho que vocês vão gostar, falar sobre estudo de caso, nesse caso específico é o seguinte, mercado novembro de 2023, e a gente tira muito lição disso, tá? Novembro de 2023 contra fevereiro de 2024. Como assim, Ismael? Deixa eu lembrar vocês o seguinte, que em novembro de 2023, nós tínhamos um cenário, uma situação de mercado, onde nós tínhamos, muitos naquele momento vinham aqui com uma situação onde nós tinha passado a soja de R$200, soja de R$200 tinha acontecido no começo de 2023, e aí o mercado teve um movimento de queda, e depois voltou a ter um movimento de alta, e muitos começaram a acreditar que a soja, naquele momento a soja está próximo, em várias localidades no Brasil, próximo de R$160 por saco, e muitos começaram a acreditar que a possibilidade de ver soja de novo na casa de 200 era real. E até que no resenha de novembro aqui, que é a nossa publicação semanal, que a gente dá dica de mercado, a gente falou o seguinte, olha, essa alta na soja, Chicago, é uma tendência ou uma oportunidade? Naquele momento nós tínhamos ali o plantio da safra em ritmo menor do que anos anteriores, nós tínhamos a comercialização num nível bem mais baixo do que anos anteriores, só que aí o que acontece? Dentro desse acontecimento, nós tivemos uma alta muito forte do farelo, o farelo aqui, ó, tendo um movimento de alta bastante significativo, logicamente que puxou o mercado de soja, e naquele momento, para a gente ter ali essa percepção, muitos se esquecem, em algumas palestras eu tenho trazido esse à tona novamente para o pessoal lembrar, por quê? Porque depois daquele movimento de alta que nós tivemos aqui, ó, aí o mercado teve essa queda, e aí neste momento aqui, ó, o mercado começou a subir. Subir de forma que saiu aqui, ó, dos 12,80 para casa de 14,20, mais ou menos. Teve um movimento de alta. Só que o mercado estava técnico, nós estávamos percebendo que o mercado estava tendo um comportamento técnico. Quando eu falo de mercado estava técnico, nós tínhamos ali vários estudos gráficos que apontavam que o mercado estava respeitando alguns suportes e algumas resistências. O mercado batia em cima aqui, onde nós tínhamos uma certa resistência, aí tentava bater o suporte, enfim. E aí chegou num ponto, a 14,20, e naquele momento, o mercado estava testando novamente aqui, ó, esse ponto, e a gente fala, poxa vida, se o mercado vier a romper com consistência, voltar a chover, podemos ter uma situação de queda no mercado. Pois bem, rompeu, voltou a chover, e aí, lá em janeiro, fevereiro, nós lançamos exatamente essa publicação, onde nós tínhamos o seguinte, agora, o mercado despencou dos 14,20, veio bater 11,30, só para você fazer uma conta. $1 por bushel significa $2,20 por saca de soja. E nessa situação de $2,20, nós tivemos aí algo como 6,60, vezes um câmbio de 5 tarará, nós temos mais de R$30 por saca que evaporou do bolso do produtor. Dos 160 veio para 130. E muita gente não entendeu aquele caos que estava acontecendo e muita gente foi pego no contrapé. Por isso, muita atenção a essa situação. Esse estudo de caso, que é importante, antes de a gente falar do 2, mas essa situação que aconteceu aqui, ó, pegou muita gente no contrapé. E muitos acreditaram. Aqui, neste momento, teve muito vendedor de sonho que falou que a soja ia bater 200 e tal. E a gente vinha alertando, falou, olha, é oportunidade. E aí não deu outra. Nós tivemos uma queda muito forte. E aí muita gente, nós até lançamos essa capa aqui agora, o que eu faço? Né? Dizendo o seguinte, que o mercado poderia dar um rebote, como deu. Mas o fato é, atenção a esses movimentos de mercado. E aí eu já trago para o estudo de caso número 2. Quando eu falo do estudo de caso número 2, o que a gente quer comparar aqui? Lá em março de 2024, logo depois desse movimento de queda, e aí nós tivemos aí um movimento que aconteceu até agosto de 2024. Então, trazendo aqui para vocês, lá em 13 de março de 2024, no Resenha MD, a gente trouxe o seguinte, olha, o mercado já está começando a trazer uma oportunidade, olhando para a safra, lá no ano que vem, na safra 24, 25. Oportunidades acontecendo, você precisa ficar de olho nisso. E por que era uma oportunidade? A gente trouxe
na edição, o sentimento do mercado é o seguinte, né? Os produtores estavam num compasso de espera, segurando para comercializar soja, na expectativa de um novo movimento de alta sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago. Essa era a expectativa. E nessa publicação aqui de 13 de março de 2024, a gente soltou exatamente essa situação, fizemos uma análise da safra 24-25, dizendo o seguinte, olha, agora em março de 2024, olhando para a safra 24-25, é uma tremenda de uma oportunidade. Por quê? E aí nós trouxemos exatamente as razões, dizendo exatamente o seguinte, ó, colocando o seguinte, ó, como nós não temos garantia do cenário otimista, nós fizemos um cenário, a estratégia é trava Chicago ao redor de 12 com ferramentas de derivativos, deixando o prêmio aberto para trava posterior, com trava de câmbio. Nós tínhamos exatamente esse cenário, isso aqui que nós trouxemos lá na publicação, base Jataí, Goiás, que nós tivemos lá no dia 13, Chicago na casa de 11,92, ficou beliscando a casa de 12, 11,90, ficou ali, oscilando ali. E naquele momento, quando a gente fazia a conta paridade de exportação, por exemplo, base Jataí, poderia ser qualquer praça no Brasil, a gente trazia o seguinte, olha, neste movimento aqui, ó, a paridade de exportação estava falando de R$ 108 por saca, mais ou menos, Jataí não era um preço tão atrativo. Podemos ter mercado climático, o mercado neutro aqui, ó, o mercado pode voltar a 3,50, tem que ter mercado climático, a gente não tem certeza disso, por isso estou em interrogação aqui. Pode ser o mercado lá embaixo, se o mercado bater 9,80, pessoal, o mercado pode despencar e vai vir para baixo. Por isso que a melhor alternativa era, naquele momento, a gente deu exatamente essa dica no dia 13. Olha, trava Chicago ao redor de 12, numa estratégia de trava de componentes, travando soja em Chicago, deixando o prêmio aberto para trava posterior, trava câmbio e deixa essa situação. Se você travar com um prêmio de 45 acima, você vai performar 120, muito acima dos R$ 108 daquela época e acima do que poderia acontecer com o mercado. Pois bem, o que aconteceu, Ismael, com toda essa situação? Pois bem, acontece o seguinte, no dia 3 de abril, de novo, a gente alertou, dizendo o seguinte, olha, toda essa situação, o mercado está dando oportunidade, é oportunidade você escalonar vendas. E aí a conclusão é, se não houver problema climático muito sério, a oferta para a safra 24-25 pode ser muito maior que qualquer aumento de consumo. E aí deixando um forte impacto sobre as cotações. E aqui a dica é o seguinte, pensando nos custos da safra na frente, trave Chicago na casa de 12, escala na rede, trava câmbio, deixa prêmio aberto. A estratégia de trava de componente pode ser trazer bons resultados. Não satisfeito, no dia 19 de maio, mais uma edição do Resenha MD, mais gente, está olhando a oportunidade, o mercado não vai aguentar. De novo, colocando essa exatamente cenário. Detalhe que aconteceu, relação, assim, atenção, oportunidade para isso que a gente coloca no resenha, tá? Oportunidade para escalonar fixação acima de 12, caso não haja problemas climáticos, o mercado passará a refletir sobre Chicagos níveis rumo ou abaixo dos $10 por bushel. A estratégia é trava Chicago. Pois bem, o que aconteceu? Chicago sai dos $12 por bushel e vem aqui lá no mês de agosto, setembro, a casa de 9,90. A gente tinha bola de cristal? A gente não tinha bola de cristal. Mas só para fazer uma conta rápida, para você entender toda essa situação, quando a gente fala de $2 por bushel, de 11,92 para 9,92, foi exatamente isso que aconteceu. $2 por bushel é $2,20, ou seja, multiplica por $2,20, vezes 2, 4,40. Multiplica pelo câmbio que estava lá de 5,46, é 24 pila. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, se você não adota estratégia de comercialização e acompanha essa estratégia, esteja atento a essa oportunidade, não adianta chorar que o adubo subiu, que a semente não performou, não adianta. O mercado dá oportunidades na comercialização, você precisa ter estratégia. Por isso que essa linha do tempo é importante você entender o que passa, e muitas vezes a gente esquece o mercado. Porque muitas vezes as pessoas querem travar só o flat price, só o preço final. Cada ano que passa está ficando mais nítido que se você tratar de estratégia entre os componentes, a sua performance da conversação pode ser muito melhor. Então, por isso, muita atenção, tá?
Mas eu venho no estudo de caso número 3. E no estudo de caso número 3, o que a gente aborda? Câmbio para 2025. Câmbio para 2025, nós tivemos uma situação bastante emblemática. Em 11 de dezembro de 2024, na edição 49, nós fizemos o estudo, muitos ali olhando, o câmbio estava num movimento de alta, nós tivemos uma situação ali onde o câmbio rompeu níveis acima de 6, e vários bancos precificando que agora é mais próximo de 7 do que de 6, aquele movimento todo ali de câmbio, muita gente desesperada o que ia acontecer, pois é. E aí nós tratamos com bastante cautela e olhando exatamente, sai do barulho de mercado, muito o auê do mercado, e aí nós fomos exatamente olhar o que realmente importava naquele momento. Lembro que o sentimento é que a maioria dos bancos, corretores, economistas estavam em pânico com relação à situação fiscal no Brasil, que era real, que era uma situação bastante real. A situação fiscal do Brasil não melhorou, até piorou, mas alegava que o descontrole dos gastos governamentais e a falta de confiança, o consenso era pessimista, e nós estávamos falando lá de cotações que estavam apostando em R$ 6,50 a R$ 7 para 2025. Esta era a grande aposta de vários bancos. Eu e o Pedro, nós temos um grupo, eu e ele, nós adotamos ele como pérolas do mercado, pérolas de mercado. E nessas pérolas de mercado, a gente colocava a situação seguinte, toda vez que a gente vê um absurdo, a gente posta e copia lá. Deixa isso lá na frente, a gente vai relembrar essa situação. Mas, voltando à tela, coloca, fazendo um favor para mim ali, equipe, a apresentação, mas só para vocês terem ideia, o que acontece? Acontece o seguinte, que dentro dessa conjuntura aqui, ó, a gente abordou exatamente o que vinha acontecendo, com frieza, com cautela, e dizendo o seguinte, ó, caso o governo e o mercado entre na mesma página, entre aspas, ou caso a briga pelo menos se acalme, a possibilidade de baixa rápida no câmbio rumo a 5,50 ou 5,80. Detalhe interessante, em dezembro de 2025, a gente lançou o VAR só para dizer o seguinte, lembra aquela história lá do câmbio a 7, do câmbio a 6,50, lembra aquela história lá? Pois é, o que aconteceu com o câmbio, que a gente vinha dizendo o seguinte, que o spread entre os juros pagos do Brasil e dos Estados Unidos estava atraindo muito capital especulativo. O Brasil teve que subir fortemente a taxa de juros do Brasil para controlar aquele movimento de câmbio. E naquele momento que aconteceu, a gente diz o seguinte, olha, quanto à maioria do mercado, e essa era a conclusão, por isso que foi o VAR, né? Quanto à maioria do mercado acreditava que a situação ia trazer câmbio a 7, a gente vinha falando que o câmbio era para baixo. Pois é, o que aconteceu? O câmbio veio para baixo, vocês estão vendo agora, final do ano, o câmbio vindo para baixo. Por isso, muita atenção, cuidado com os barulhos de mercado, gente. A gente vai trazer aqui o que a gente está vendo para frente, mas é um exemplo de muito barulho e que a gente está colocando ali para vocês, olha, quem está acompanhando a gente está conseguindo surfar as oportunidades. Está conseguindo surfar as oportunidades. Mas, não obstante, esse eu venho com outro estudo de caso, para vocês entenderem o seguinte, quando o mercado está esticado em Chicago, Ismael, você está falando isso para a gente, mas isso aí é caso lá de trás. Caso de agora é diferente. Pois é, diferente. Então, vamos lá. Agora, dia 12 de março, dia 12, nessa edição aqui, ó, edição 10, 12 de março, semana passada, tá? Semana retrasada, no caso, né, dia 10 ou dia 23, está passando rápido o tempo, hein? Pois é, dia 12 de março, essa foi a edição que a gente soltou aqui, ó. Melhor um pássaro na mão do que dois voando. E por que isso, Ismael? Porque a gente vinha alertando o seguinte, olha, Pedro fez uma baita de uma análise gráfica, dizendo o seguinte, até vou complementar, mas dizendo exatamente, olha, o mercado, se não romper níveis técnicos na média móvel de 200 dias, o mercado pode dar uma despencada. E complementando isso, eu trouxe um estudo dizendo o seguinte, olha, o mercado está dando oportunidades e a gente não pode deixar passar essa oportunidade, porque percentualmente tem muita gente pouco comercializada. A comercialização no Brasil não bateu 40%, tá, no início de março. E o que acontece é o seguinte, Chicago deu uma batida forte no dia 16, caiu o limite de baixa, 70 pontos de baixa. E aí, só para vocês terem uma ideia, base Primavera do Leste, do dia 13 para o dia 16, sexta-feira 13 para segunda-feira, dia 16, nós tivemos uma queda, ó, do 106 para R$ 99. Ou seja,
para vocês terem uma ideia desse tombo que acontece. Mas eu trago mais um estudo de caso. Para quê? Para você entender o seguinte, que dentro dessa lógica de mercado, a gente está vendo aqui, até dentro dessa lógica de mercado, só para acompanhar aqui, ó, o pessoal está colocando aqui, beleza? Dentro dessa lógica de mercado, o que acontece? Olhando o cenário, o choque de demanda, ou seja, fazendo um outro estudo de caso com vocês, quinto estudo de caso, muita gente vinha falando que a gente ia ter choque de demanda. Muita gente vinha dizendo que o mercado ia para cima, e aí eu trago para vocês esse exemplo aqui, ó. Em outubro agora, de 2025, e novembro de 2025, o mercado voltou a subir. O mercado teve um forte movimento de alta, aquela situação toda. Por quê? Porque Trump veio a público dizendo que eles tinham feito um acordo com a China, comercial com a China. E aí nós tivemos um mercado que começou a subir, na edição de outubro, dizendo, olha, o mercado de grãos está pagando para ver esse acordo. E aí, no dia 7 de novembro, na edição 42 a 44, você sentiu, olha, o mercado está eufórico. Será que é para tudo isso? O mercado está eufórico, não é para tudo isso. E aí, nessa situação, por que nós tivemos esse movimento de alta? Os fundos de gestão ativa entraram comprando fortemente contratos de soja na Bolsa de Chicago, elevando de 0 a 0, eles estavam aqui a 0 a 0 por um bom tempo, 0 a 0, 0 a 0, comprado bem 0 a 0. E aí, com esse anúncio, os fundos de gestão ativa entraram comprando fortemente contratos de soja na Bolsa de Chicago, elevando as cotações dos 11,30, 11,40 para 10,30, 10,40 para 11,72. E esse movimento, o que a gente dizia? Olha, isso é uma tremenda de uma oportunidade. E aí, tanto era oportunidade que em novembro de 2025, numa outra edição do Resenha MD especial, diz assim, olha, o mercado está muito parecido com aquele novembro de 2023 que eu já mostrei na tela para vocês. E aí, colocando a figura de um produtor, lembrando exatamente desse déjà vu aqui, ou seja, peraí, parece que eu já vi isso antes. Exatamente no novembro, o mercado teve um movimento de alta exagerado, o atraso no plantio, aquela coisa toda, enfim. E naquele momento, a gente vinha novamente colocando isso para vocês. E a reflexão era, demanda fraca nos Estados Unidos, China sem crescimento da demanda, chuvas se regularizando, enfim, em algum momento, os fundos podem acabar com a festa e a ressaca pode ser forte. Pois bem, o que aconteceu? Nós tivemos, dia 27 de novembro, Pedro, mais uma edição, no Resenha 47, olha quanto aviso a gente deu. O mercado está vindo com uma formação do ombro, cabeça, ombro. Se a gente traz tanto exemplos, fatos fundamentais, quanto exemplos técnicos ligados a gráficos, na análise gráfica. A gente olha, essa formação do ombro, cabeça, ombro, pode fazer com que, a hora que ele perder o ombro, ele vai vir para baixo, rumo a 10,45 ou 10,50, cantando a pedra. O que aconteceu? Pois é. Aconteceu que nós estávamos no período de paralisação do governo americano em virtude do orçamento americano. E nessa situação, nem os embarques e nem a posição dos fundos de gestão ativa estavam sendo reportados. E nessa situação, a gente dizia o seguinte, olha, é possível que quando voltar a ser publicado tanto vendas, quanto embarques, quanto a posição dos fundos, o mercado vai se assustar, porque não está tendo embarque, o Brasil está exportando muita soja, a Argentina está exportando muita soja, num período que era para os Estados Unidos estar exportando. A China, como não está relatando um aumento muito forte das importações, alguém está ficando sem cadeira, nessa dança das cadeiras, e não deu outro. O que aconteceu? Quando voltou a ser reportado, nós tivemos aí, os reportes trouxeram 13 milhões de toneladas de embarques abaixo do ano passado. Por isso, os fundos de gestão ativa saíram daquelas posições compradas, viraram 0 a 0, quase muito próximo do 0 a 0. E nesse ponto, as cotações de soja na Bolsa de Chicago saíram dos 11,72, assim como a gente vinha alertando, e aí veio parar na casa de novo dos 10,50, fechando aquele gap que nós tivemos. Ou seja, o mercado exatamente deu uma tremenda de uma oportunidade na comercialização. Por isso, pessoal, dentro das estratégias de comercialização, a gente está vendo muita coisa acontecer. Vem para a minha tela aqui, Cão. Vem para mim aqui, puxa aqui para mim. A gente está vendo muita coisa acontecer, a gente vê vários exemplos que são recorrentes, coisas que estão acontecendo e que a gente vê nessa linha do tempo o quanto de dica e de análise, de coisa que a gente está colocando na frente de vocês, assim, olha aqui, para de ouvir os barulhos, para de ouvir vendedor de sonho, que
que está falando só que vai subir. Tem gente que nunca fala que o mercado vai cair. Aí as pessoas falam assim, mas você também só fala que vai cair. Não, a gente olha exatamente fundamento, a gente olha gráfico, a gente vê o cenário, a gente não fica feliz quando o mercado cai. A gente fica feliz quando você aproveita que o preço ainda está te dando oportunidade para você performar uma receita que pode ser que lá na frente ela não aconteça. Muita atenção a essa situação. Por isso, o mercado vai dar oportunidade. Mas você tem que estar atento e não achar que quando essa oportunidade chega, você tem que saber que aquilo é uma oportunidade. Porque se você não souber o que está acontecendo com os cenários, você vai achar que aquele é um movimento natural. Não. De acordo com o cenário que está sendo desenhado, esse movimento aqui não é para acontecer. Então, se está acontecendo, é uma tremenda de uma oportunidade. É nessa leitura que a gente tem que entender. E já levando isso tudo, por favor, pessoal, coloque na tela, fazendo um favor aqui. Ó. O que a gente está vendo? Como o mercado veio nas últimas semanas e o que pode acontecer para as próximas semanas? Tem muita gente aqui ansioso, né? Tem, mas, Ismael, como é que... O pessoal depois vai perguntar aqui, já fiz contrato com... O que acontece é o seguinte, pessoal. Olha o que está acontecendo aqui no mercado. Nós tivemos um movimento onde, falando exatamente desse movimento aqui, ó, quando o Trump fez o anúncio do acordo comercial com a China, primeiramente, ele disse que era um acordo de 12 milhões de toneladas de compras. E aí o mercado entrou numa euforia, aquele novembro, quando o mercado teve um movimento de alta. E nesse movimento de alta, o mercado não se perguntou se 12 milhões era suficiente para ter esse movimento de alta ou não. E com isso, nós tivemos ali, os algoritmos entraram com força, entraram comprando forte soja na Bolsa de Chicago, e aí nós tivemos aquele forte movimento de alta. Só que esse mercado devolveu em janeiro. E aí nós tivemos em fevereiro, voltou a ter um movimento de alta. Dois fatores contribuíram. O primeiro fator que contribuiu para isso tudo foi exatamente aqui, ó, onde nós tivemos o Outlook Forum, onde o Outlook Forum trouxe um movimento, talvez, nós vamos ter uma redução da área plantada de milho, um aumento da área plantada de soja, e aí, dia 4 de fevereiro, o Trump faz outro tweet, outro anúncio, dizendo o seguinte, olha, não é 12 milhões de toneladas, vão ser 20 milhões de toneladas de soja que eu fiz um acordo com a China. Até agora, a China não confirmou, não disse nada, vai ter uma reunião nos próximos dias, mas o fato é, os algoritmos novamente trouxeram esse movimento de alta, e aí nós tivemos um movimento que começou, e aí veio essa situação como um todo. Nós tivemos aqui o Irã, ou seja, o conflito no Irã potencializou um aumento muito forte do petróleo, o petróleo veio no movimento de alta, e aí arrastou o óleo de soja, respingou do óleo de soja. Então, tudo isso vem acontecendo. E mais ainda, nós temos essa situação do El Niño, e aí vai ter El Niño, não vai ter El Niño. Então, dito isso tudo, a gente tem algumas... Eu gosto de trazer isso para vocês entenderem o seguinte, nós temos janelas de oportunidades na comercialização. Nessas janelas de oportunidade, nós temos aqui, ó, pré-mercado climático norte-americano. De janeiro a maio, existe uma oportunidade, geralmente acontece uma oportunidade aqui, ó, mercado climático norte-americano. Ou seja, nós temos aqui movimentos, você vai plantar mais soja, vai plantar mais milho, câmbio, enfim, tem oportunidades que acontecem nesse lado. Aí nós temos uma segunda janela de oportunidade, que é o mercado climático nos Estados Unidos. Vai chover, não vai chover, e aí que vai de maio a agosto. Pode acontecer essa janela de oportunidade ou não. O fato é, muita atenção, porque nessas duas aqui, ó, nós temos que travar para quê? Para fazer a relação de custos para insumo. Porque o plantio, quando acontece aqui, ó, nós temos uma terceira janela de oportunidade, mas muitos aproveitam essa janela aqui para fazer uma relação de custo, relação de troca para receber insumos. Então, aqui tem duas boas oportunidades que acontecem agora e depois acontece no mercado climático norte-americano. E aí nós temos o mercado climático sul-americano e o pós-colheita. O ponto é, você precisa entender qual é a oportunidade que está em qual janela para você poder aproveitar. E dito isso, a gente tem alguns pontos de atenção. E aqui vai uma dica valiosa. Pontos de atenção na comercialização é o seguinte, fique muito atento a isso aqui, ó. Safra americana. Por que, Ismael? Porque agora trocando em miúdos com vocês, é o seguinte, o relatório, o USDA, ainda considera que os Estados Unidos vão ter um estoque final na casa de 9 milhões e meio de toneladas de soja neste ano comercial. Porém, na nossa visão, é possível que as exportações não performem como eles estão acreditando que vai acontecer, não deve ficar na casa aí de um estoque de 10 a 11 milhões de toneladas,
E levando em consideração um aumento de área de 1,5 milhão de hectares, nós podemos ver, dentro desse cenário, a produção americana vir numa performance de 120 a 121 milhões de toneladas, e nessa situação, os estoques podem vir na casa de 13,5 milhões a 14. Mas vale aqui adicionar um ponto a mais. Toda essa situação de aumento dos nitrogenados nos Estados Unidos, toda essa situação de será que vai plantar todo esse milho? Será que vai migrar uma parte para a soja? E a área pode ser até maior do que foi anunciado. Não pode ser maior do que isso, 34,4. Talvez pode vir na casa de 34,7. Talvez 35 milhões de hectares. Com isso, a produção pode vir acima dos 121, ou talvez 122 milhões de toneladas. E os estoques podem beirar a casa de 15 milhões de toneladas nos Estados Unidos, mesmo com o aumento do esmagamento e mesmo com o aumento das exportações americanas. Ou seja, você está preparado para esse cenário? Você está preparado para entender o que isso pode impactar para a safra 26, 27? Isso é um campo minado. Se vai acontecer isso, a gente não sabe, mas a gente tem que entender o cenário. Mas, além disso tudo, nós temos um outro campo minado que você tem que ficar atento. Fica atento ao seguinte, a posição dos fundos de gestão ativa. Os fundos acumularam a maior posição somada, soja, farelo e óleo, da história para esta época do ano. Se você somar a posição de soja, a posição de farelo, a posição de óleo de soja, é a maior posição do complexo da história para essa época. E isso faz com que o seguinte, Ismael, se é a maior, se estão comprados, é porque eles estão achando que o mercado vai subir. Não é bem assim. Tá? Não é bem assim. A posição dos fundos é como se fosse um elástico. Ele vai esticar até um ponto. Você imagina que você entrou comprando e depois você vai lá. Chega num ponto que ele não consegue mais subir, ele pode trazer movimentos de realização de lucro. E a realização de lucro pode acontecer intensa, assim como aconteceu no dia 16 de março agora, onde Chicago bateu 70 pontos de queda, limite de baixa na soja. E aí muita gente se perguntou, mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, não era para ter subido como subiu. E muitos ficaram perdidos. Por isso, muita atenção, os fundos estão levando uma forte posição comprada. Você tem que acompanhar semanalmente essa posição. Semanalmente você tem que entender o que acontece com os fundos. Se você não entender o que está acontecendo com os fundos, você vai perder o bonde da história. Por isso, muita atenção. A posição semanal dos fundos é importantíssima. Outro ponto de atenção. Ismael, vai ter a União dos Estados Unidos. Vai quebrar a safra lá. O mercado pode subir para caramba. Olha o El Niño, Ismael, olha aqui. Nós estamos aqui, vai vir para cá e vai virar um caos. Será? Quando a gente olha os modelos mensais, não mostra chuvas abaixo do padrão. Pedro fez um estudo semana passada, dizendo o seguinte, olha, historicamente falando, um El Niño com essa intensidade é até benéfico para os Estados Unidos, para a produtividade americana. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe. Não dá para saber. Mas o ponto é, cuidado cair nessa... Pode ser que seja traumático para a safra americana, eu não sei. Você não sabe, o Pedro não sabe, ninguém sabe. Vou saber daqui 4, 5 meses. Mas, será que é para isso tudo? Será que é para tudo isso? Muita atenção, porque muita gente já está matando a safra americana antes do plantio por causa disso aqui. Atenção a isso tudo. Eu vou trazer mais um ponto de atenção. Posição cambial. Posição cambial. Dá uma olhada na posição cambial. Nós tivemos aquele forte movimento, nós tivemos aquele movimento de alta, que a gente já comentou, fez estudo de caso para vocês, a gente acreditava que o câmbio ia cair, e realmente caiu, como vocês podem olhar. Só que é o seguinte, esse ano tem um agravante. Esse ano tem isso aqui, ó. Como é que é o barulhinho da maquininha? Vai ter isso aqui, ó. Todo mundo vai ser convidado à festa da democracia. Nós vamos estar na festa da democracia. Vai lá, nós vamos botar lá, apertar o botão, confirmo. Vai ter volatilidade. Vai ter muita volatilidade esse ano. Tem todo esse cenário político que vai impactar câmbio, que vai impactar as cotações de preço de soja no mercado. Porque o preço de soja é feito por paridade de exportação. Para quem quer aprender a paridade de exportação, você vai pegar as cotações de soja na Bolsa de Chicago, diminuir ou somar os prêmios de exportação, tem que acompanhar semanalmente ou diariamente isso, diminuir, deduzir dessa conta, ou seja, vai converter, né? Você vai chegar a diminuir a elevação, as despesas portuárias, enfim, vai tirar o frete até a sua localidade, vai multiplicar por um câmbio e você vai chegar no preço de soja em qualquer lugar do Brasil. Você tem que entender que cotação em Chicago
prêmios e câmbio. É isso que você tem que entender. Esses componentes podem variar. E o câmbio tem um papel chave nisso tudo. Muita atenção, porque esse é um ponto de atenção esse ano. Porém, contudo, e levando em consideração o câmbio, é o seguinte, nós temos a situação de juros, tá? Só fazendo um adendo aqui, voltando. Nós temos a situação de juros no Brasil. Os juros elevados, será que vai cair? Muita gente fala, será que vai cair os juros agora em uma velocidade grande? Ano eleitoral, se cair muitos juros, podemos ter um movimento de alta no câmbio. Esse movimento de alta no câmbio talvez pode trazer um movimento de inflação. Um movimento de inflação pode trazer, talvez, uma situação complicada na eleição. Será que a galera vai mexer muito com isso? Não sei. Mas ano de eleição, as coisas tendem a ficar mais ou menos para, enfim, cuidado. Tá? Muita atenção nisso tudo. E aí a gente tem aqui, ó, outro ponto crítico, conflitos geopolíticos. Toda a situação do Irã, olha o que aconteceu hoje, o Pedro acabou de dizer, né? A situação do petróleo teve uma queda muito forte, né? Ou seja, opa, parece que o Irã vai conversar. Pô, parece que vai conversar, parece que vai conversar. Petróleo, pam, bateu abaixo aqui, ó, bateu 95. Aí voltou a subir, o Irã falou, não, nós vamos aqui bombardear aqui, o Trump falou, na verdade, quem está regando é o Trump e tal, não sei o quê, daí volta a subir e tal. Vai ter movimentos assim o ano inteiro. E você vai estar no meio dessa ciranda. E você vai estar no meio disso aí. Não sabe se fecha, se não fecha. Se você não tiver por dentro do que está acontecendo, você vai ficar nesse campo minado. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Como que você vai caminhar nesse campo minado aí? Ó? Olha aqui, ó, o campo minado aqui. Ó. Como é que eu caminho no campo minado? Estava conversando aqui com o Gustavo hoje de manhã, ele falou, num campo minado eu saio correndo, atabalhoado, para perder uma perna, perder um braço, daqui para ali. Para você caminhar num campo minado, tem que ser passo a passo, semana a semana. O que aconteceu esta semana? O que acontece na próxima semana? O que aconteceu agora? Talvez diário. O que aconteceu hoje? Campo minado, você vai dando um passinho de cada vez, olhando. Isso, muitas vezes você vai dar um passo, mas fazendo uma operação de 30% do teu volume, 40% do teu volume. Ou seja, você tem que dar um passo, mas saber exatamente cadenciado o que está acontecendo. Por que eu estou dando esse passo agora? Não sair correndo. Ou ficar sem ver nada e daqui 6 meses, agora eu vou andar. Talvez agora, nesse ritmo que você tem que andar devagarzinho, você não vai chegar. Muita atenção. Neste campo minado, no campo minado que a gente tem, é um campo minado que a gente caminha aqui, ó, de forma pausada, de forma moderada, para a gente poder performar. Por isso que quando a gente olha, fala tudo isso aqui, coloca a tela cheia para mim, equipe. Coloca a tela cheia para mim. Muitos, estou vendo aqui os comentários aqui dos grupos, aqui, né? Deixa eu ver. Cadê? Na minha tela. Arrendatária, nada de soja vendida safra 2026. Gente, olha lá, vamos lá. Você está 0% comercializado em 2026. Pintou muita oportunidade, aconteceu muita oportunidade. O melhor preço de soja de 2026 aconteceu em fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025 foi o melhor preço pago para este ano, ou seja, olhando já na frente, ou seja, pintou muita oportunidade. Passou muita oportunidade na nossa frente. O que eu faço agora, Ismael? Agora você vai ter que fazer o rescaldo, você vai ter que acompanhar o seguinte, vou ter um solavanco no câmbio, Chicago, nos níveis que estão favoráveis, muito favoráveis. Já vou te responder para você o seguinte, eu, nessa situação, aproveito as cotações na Bolsa de Chicago nos níveis que estão agora, deixa o prêmio aberto lá para frente, lá para maio, talvez para junho, julho, leva um pouquinho mais para frente, porque se nós tivermos uma queda sobre as cotações na Bolsa de Chicago, se os prêmios têm um movimento de alta, e talvez um repique do câmbio, você pode performar melhor do que o preço está sendo pago agora. Agora, no olho do furacão, é o jogo do comprador. O comprador quer comprar abaixo, a pressão logística. Tá? Então, muita atenção a isso tudo. Mas como é que a gente faz para a gente caminhar nesse campo minado? Nesse campo minado, a gente vê muitas diferenças. Coloca na tela, por favor, ali, pessoal. Presta atenção numa coisa. O que acontece nessa conjuntura? A gente vê muito dinheiro que o pessoal deixa na mesa na comercialização. Muito dinheiro deixa na mesa na comercialização. Só para fazer um exemplo para vocês, quanto que isso pode colocar no bolso do produtor? Esse acompanhamento, assim, saber exatamente dos detalhes na comercialização. Quanto que eu posso deixar? Vou fazer um cenário rápido para você, tá? Cenário comum.
Se você é um produtor de soja que tem 100 hectares e tem uma produtividade, está falando aqui de 65 sacas, nós estamos falando aqui de uma produção, desculpa que eu errei aqui, tá? Eu fiz a conta aqui, tá? Produção. Não, foi a produção, errou, mas eu vi, desculpa, passou batido, é rápido aqui, ó. Se eu estou falando aqui de 100 sacas vezes 65 sacas, são 6.500 sacas. Está errado ali 20, tá, produção? Vezes R$10 por saca, são R$65 de diferença, que você, R$1.000 de diferença em um ano. Agora, se você está um produtor de 300 hectares, que produz 65 sacos por hectare, você tem ali uma produção de 19.500 sacas, R$10 por saca, não estou falando de R$195. É muita grana, gente. É muita grana. E você não pode deixar isso na mesa. De novembro para cá, nós tivemos um movimento de alta de Chicago que deu R$15 por saca. Aquele movimento de Chicago saindo dos 10,30 para 11,72, e depois o mercado voltou, nós estamos falando ali de R$15 por saca. Eu estou falando aqui de 10. Você não pode deixar esse dinheiro na mesa na comercialização. Não pode deixar. É um ano difícil, é um ano complicado, as margens estão apertadas, você não pode deixar dinheiro na mesa na comercialização. Para isso, quando eu falo isso tudo, eu quero dizer o seguinte, equipe, eu quero volta a minha tela ali, pessoal, põe minha tela cheia aqui, só para a pessoa entender, minha tela cheia. Não, minha tela cheia, não, minha tela cheia aqui. Meu rosto, isso. Só para a gente entender o seguinte aqui, ó. Quando eu falo de resenha MD, eu quero deixar aqui uma sugestão para você. Você acompanhar mercado, às vezes é complicado, você está lá na colheitadeira, na máquina, aquela coisa toda. Para isso, o que a gente quer? Ajudar você na comercialização. Muitas vezes você não está, poxa, mas como que é? Eu preciso ter aqui. Olha o comentário do Os agricultores não ficam o dia inteiro sentados na frente do computador olhando como o mercado é. Exatamente. Você não tem tempo para ficar o dia inteiro olhando na tela. Nós estamos aqui para fazer isso. Para isso, muita gente fala assim, mas como é que eu acompanho? Põe lá, fazendo favor, minha tela aqui, ó. Nós temos uma situação que pode te ajudar de forma muito satisfatória. O que é o Resenha MD? Que eu quero colocar na frente de você, que a gente vai colocar uma situação arrebatadora para você. A gente fazia muito tempo que a gente não trazia essa solução, tá? E a gente vai trazer essa solução para você poder acompanhar. Muita gente me acompanha, mas como é que eu acompanho? Você vem dar uma palestra aqui, mas é amanhã, e na semana que vem, o que eu faço? Então, atenção, pessoal. O que é o Resenha MD? Você viu a timeline de tudo que a gente pincelou algumas coisas. Olha aqui como é que o mercado estava. Olha a dica que a gente falou, vende, mercado, puxa, deixei dinheiro na mesa. Olha essa situação, enfim. O que é o Resenha MD? O Resenha MD são análises semanais sobre as principais culturas no país, tá? Ou seja, análise de fundamento de mercado, oferta e demanda, estoque, exportação, enfim. Cenário climático, a gente faz análise de cenário, macro cenário, impacto cambial. Você viu que a gente está falando do câmbio? Fatores de interferência nos preços, tendência de médio e curto prazo, estratégia de comercialização, trava isso, faz assim, faz assado, enfim. Esse é o escopo. Demais. Como o William comentou, poxa, eu vejo o Resenha MD, a cooperativa está me falando de 116, eu fechei a 121, 5 pila. E aí, quando você fala de benefícios, você tem uma percepção do melhor momento de mercado, visibilidade para montar estratégia de comercialização, monitoramento dos principais indicativos, indicadores ali para vocês, uma análise da fazer uma melhor gestão de risco da comercialização e entender o mercado aproveitando as oportunidades para escalonar a venda e na comercialização. Volta comigo aqui na tela o seguinte. Volta comigo aqui na tela cheia. Quando eu falo de oportunidades na comercialização, eu falo de todo esse cenário para vocês, a gente vê muita gente perdida. E a gente escreve ali semanalmente o que mais interfere no mercado. O que tem mais aqui que o produtor tem que entender, e a dica, a gente não fica em cima do muro. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Quem digere o Resenha MD consegue navegar o mercado de uma forma menos complicada. Por quê? Porque o mercado é um campo minado, a gente vai ter forças para lá e para cá. Se você tiver um guia para te guiar nesse campo minado, as tuas chances de ter sucesso é muito grande. E aí eu quero voltar aqui colocando exatamente o seguinte. O Resenha MD, coloca na tela, por favor, ali. Isso.
O Resenha MD é uma assinatura anual. Toda semana você recebe. Quinta-feira você recebe o Resenha MD. Você tem o Resenha MD, que traz ali clima, traz câmbio, traz cenário, traz análise, traz dica do que for mais relevante para a semana. A gente não vai ficar te enchendo linguiça, não. O que é mais relevante, análise, não é notícia, é análise. Câmbio, prêmio, fretes, análise com áudio, você vai receber o áudio, um resumo do que acontece. Olha, mercado. Então você vai, além de ler, tem muita gente que gosta, eu quero pegar o áudio, ouvir, áudios que vão lá de 15, 20 minutos, você põe lá, ouve, opa, entendi. Depois eu vou ler. Tem muita gente que faz isso. Mas você tem essa situação, você tem um acesso pelo WhatsApp, acesso a uma plataforma exclusiva da MD Commodities para você receber o Resenha MD, conteúdos adicionais, enfim. O Resenha MD é uma assinatura que é muito barato. Ela é muito barato. É 12 vezes de R$ 667 por mês. Volta, põe a tela cheia aqui para mim, pessoal. Põe a tela cheia. Quando eu falo de 667 por mês, eu vejo o seguinte, a gente vê esse cenário e fala, caramba, Ismael, é isso, é isso. Essa é a análise que a gente tem. Porém, para você que está aqui na live agora, e é só quem está na live agora, nós vamos fazer uma condição especial para você. Condição especial que a gente faz para você estar conosco, joga na tela lá, pessoal. Para você que está aqui conosco, essa semana, condição para você essa semana, você assinar o Resenha MD 12 vezes de R$ 497. É muito barato. Equipe, corte para mim na câmera principal, por favor. Olha só. Esta condição é extremamente especial. R$ 497 por mês, você não pode deixar de ter esse auxílio para navegar este campo minado. Você que está assistindo o replay desse campo minado, você tem que aproveitar essa oportunidade que é por tempo limitado. E detalhe importante, quando eu falo do valor de R$ 497 por mês, eu dividi por uma soja aqui só para você ter uma ideia de quanto isso é pouco, é barato, R$ 497 por mês. Se eu dividir por uma soja de mais ou menos 120, por exemplo, eu estou falando de 4 sacas de soja por mês. Se eu estiver anualizando isso aqui, Ismael, por ano, então é quase R$6.000 por ano, é. Se eu estiver falando de quase R$6.000 por ano, se eu dividir por 120, são 50 sacas de soja, para você ter um auxílio semanal para navegar as oportunidades. Mas eu quero te trazer um outro benefício para você, uma outra vantagem para você que quiser pagar no Pix. Se você quiser pagar no Pix, você tem uma vantagem. Em vez de ser R$6.000 por ano, ou seja, 12 de R$ 497 por mês, vamos fazer uma condição no Pix, R$ 5.500. É muito barato, você não pode deixar de aproveitar. Por isso, coloca na tela aqui para mim, por favor, volta para mim, equipe, a tela aqui, ó. Essa tela, isso, olhando todo esse cenário aqui, ó, nós temos aqui, ó, você ter boletim semanal, acompanhamento Chicago, mercado físico, câmbio, prêmio, fretes, enfim, toda semana, o que for mais relevante, não é notícia, é análise em áudio, acesso pelo WhatsApp ou por plataforma que está saindo do forno, você tem uma plataforma exclusiva para você ler, para você digerir tudo o que está acontecendo, você não tem tempo para isso, você tem que aproveitar com conteúdos adicionais, não perca essa oportunidade. R$ 497 por mês ou no Pix, à vista, você coloca lá 5.500. Não perca essa oportunidade, cai para dentro para a gente poder te ajudar a navegar as oportunidades na comercialização. Não perca essa oportunidade. Nós temos todo um cenário complicado, nós tivemos todo um cenário delicado, a gente trouxe tudo que a gente trouxe até aqui, ou seja, toda a linha do tempo mostra que o Resenha MD cantou a pedra, e quem conseguiu aproveitar essas oportunidades conseguiu usufruir e fazer frutos. Quando eu trato isso aqui, esse custo que você tem aqui de 50 sacas por ano, é nada frente ao potencial que pode trazer para você. Por isso, não deixe essa oportunidade, o cenário é perigoso e você vai precisar de auxílio para navegar tudo o que está acontecendo em 2026, de olho para a safra 26-27. Dica feita, aproveite essa condição especial, esteja conosco para você aproveitar o Resenha MD.